Qual que é o assunto do vídeo de hoje? Bom, o assunto do vídeo de hoje é o capítulo 1 deste livro que eu já vou mostrar para vocês. E é uma introdução, na verdade, ao capítulo 1. E qual que é o título dele? O que é estilo em música? Então, o que é estilo em música? É um texto bem pequeno e será um vídeo bem curto, portanto, né, já que o texto é curto. E o livro que eu estou utilizando, o livro texto base é este, que é uma coleção, na verdade, do Roy Bennett, Cadernos de Música da Universidade de Cambridge, uma breve história da música, é um destes cadernos, né? Esse aqui. O link dele está na descrição, é um livro que eu estou gostando muito, eu já li uma boa parte dele, né? E hoje aqui na biblioteca, inclusive, eu encontrei mais livros dessa série, eu achei que não tivesse. Volumes da série, veja bem, volumes da série, são 6 volumes nesse mesmo formato. Aprendendo a compor, eu vou gravar tudo isso aqui pro canal, tá bom? Só que com o tempo. Então, Aprendendo a Compor, uma breve história da música, que é esse aqui. O terceiro, Como ler uma partitura. O quarto, Elementos básicos da música. E eu encontrei, olha ele aqui, ó. Não vejo a hora de começar, mas antes eu vou fazer esse aqui. O quinto volume, Formas e Estrutura da Música. E olha só ele aqui. Vai ter conteúdo sobre isso também. Vou zerar esse livro aí também. E o último volume, Instrumentos da Orquestra. Me parece muito interessante. Bom, então o assunto de hoje, eu só fiz uma breve apresentação aqui de uma coisa que me empolgou quando eu vi que tem aqui na biblioteca os outros volumes, né? Porque eu quero zerar todos esses volumes. Porque são livros muito pequenos, um fácil entendimento, com uma didática muito boa, com um texto agradável de se ler. Eu sei que os assuntos são complexos, mas aqui o propósito desse livro é trazer de forma bem introdutória mesmo. Exatamente como eu vou fazer nesse vídeo de hoje, começando o capítulo 1, portanto, que traz, na verdade, os seguintes assuntos. Deixa eu mencionar aqui para vocês saberem o que é que eu vou gravar, então, nos próximos vídeos sobre esse capítulo 1. Períodos da história da música, melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura. Então, farei um vídeo específico sobre cada uma destes assuntos. Mas antes de entrar em todos neles, né, eu tenho que fazer uma breve introdução sobre esse capítulo 1 e o que é que tem aqui no texto sobre isso. Veja bem, estou tentando responder a pergunta do capítulo 1, o que é estilo em música. Então, coloque isso bem, frise bem isso. Você que estiver assistindo esse vídeo, estou tentando com o capítulo 1 entender o que é estilo em música. Ao escrever uma peça de música, o compositor ele está combinando simultaneamente, quem está escrevendo a peça de música, simultaneamente diversos elementos musicais. Então, alguém que está escrevendo uma peça de música está combinando diversos elementos musicais importantes que chamaremos de componentes básicos da música. Então, vamos imaginar a cena. Alguém está escrevendo música. Eu tenho que sempre repetir isso, porque eu também aprender, e você que estiver assistindo o vídeo talvez ajude. Alguém está escrevendo, ele está fazendo uma composição, e ele precisa entender de componentes básicos da música para conseguir fazer isso. E quais são estes componentes básicos da música que o autor traz aqui no livro? Melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura. Então, são 6 que ele traz. Vou repetir. Melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura. Os 6 componentes básicos da música. Emprega-se a palavra estilo. Lembrando que eu quero entender o que é estilo em música. Empregamos a palavra, ou emprega-se, né, a palavra estilo para designar ou nomear a maneira pela qual os compositores, aqueles que escrevem música, de épocas e países diferentes, apresentam estes elementos básicos em suas obras. Então, com minhas palavras agora, do meu jeito de entender aqui, então estilo nada mais é do que a maneira como as pessoas que escrevem música combinam os 6 elementos básicos da música. Isso é estilo, na maneira como eles fazem essa mistura, essa organização própria deles, que varia de país para país, de região para região e de época para época. Então o estilo é isso, essa mistura entre melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura, dependendo da época, do país, de cada compositor. Como veremos, a maioria deles, se não a totalidade,
está presente em todos os períodos da história da música. Deles quem? Dos elementos básicos da música, das obras, né? Embora inexistisse harmonia na música medieval, veja só, é mais uma importante informação. Não existia harmonia na música medieval na primeira fase. E não haja, por assim dizer, melodia em certas composições do século XX. Então são apenas informações soltas, assim, para a gente ter uma ideia de que nem sempre, né, esses 6 elementos estão presentes, mas na maioria das vezes estão. Então, repetindo, o que é estilo? É a maneira pela qual escritores de música, compositores, combinam ou usam e aplicam os 6 componentes básicos da música nas suas obras. Ou seja, a melodia, a harmonia, o ritmo, timbre, forma e textura, isso de acordo com a época, de acordo com o país e com a região e a história propriamente dita. Último parágrafo. De fato, é a maneira particular como estes componentes são tratados, equilibrados e combinados que faz com que certa peça tenha o sabor característico ou estilo de determinado período. Existe um padrão, então, por época. Além de fornecer os itens que irão compor a sua, entre aspas, ficha de identificação da obra, né? Beleza, então deu para ter uma noção do que seja estilo na música? Quando alguém falar assim, qual que é o estilo musical que você gosta? Agora eu já tenho uma noção do que a pessoa... provavelmente a pessoa nem deve, a não ser que seja um músico, né? Deve se referir a isso, mas sempre que eu ouvir agora qual que é o estilo de música que eu gosto, eu sei que esses estilos musicais eles se agrupam em certo período, porque por quê? Por conta desses elementos musicais que se combinam e meio que segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, qual que é o estilo musical que, se alguém me pergunta qual que é o estilo musical que você curte, na hora eu vou, então, sempre tentar lembrar que essa combinação dos 6 elementos básicos da música é que fazem um estilo ser um estilo. E quais são? Melodia, harmonia, timbre, ritmo, textura e forma. Não sei se vou conseguir lembrar, mas aos poucos, pelo menos melodia e harmonia eu vou conseguir lembrar. Beleza, então eu fico por aqui e semana que vem a gente já vai começar os períodos da história da música segundo este autor. E depois vamos entrar em cada um destes componentes básicos da música, tentando entender. O capítulo 1, eu acho tão bom. Esse livro aqui eu estou gostando tanto dele, porque ele é um beabá, ele é uma coisa tão básica para entender, que o capítulo 1 inteiro é uma folha. Tá vendo aqui? É uma única folha. Nessa única folha, eu vou gravar... Já estou gravando aqui, já é o segundo vídeo só do capítulo 1. Vou gravar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos. 9 vídeos, talvez mais, só sobre esta folha. Esta folha. Então veja só como é um livro assim extremamente volumoso, vamos dizer assim, em termos de conteúdo, mas resumido. De uma maneira clara para você entender o básico do básico, né? Fico por aqui, rapaziada. Quem tiver interesse, o livro é esse, ó. Eu tô gostando muito, me tá trazendo uma coisa bem fundamental mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu! Assista esse último aqui, onde eu apenas apresentei o livro para vocês.